E o desabafo corporativo de hoje é: influenciadores corporativos deveriam ter mais a atenção dos seus líderes. Mas vamos começar do zero. O que são influenciadores corporativos, senhores? Mark. Bom, a gente vive uma ruptura na questão da influência há muito tempo. A gente vive múltiplas rupturas há muito tempo. Eu te diria que, no começo, claro, a gente tinha lá atrás, 20 anos atrás, no Orkut, as pessoas que tinham mais conexões, não eram seguidores. Depois você teve o Facebook, que começou a criar essas personas também muito conhecidas, mas a gente não monetizava. Ou pelo menos a pessoa tinha uma influência ali que ela não sabia muito o que fazer. Como acontecia também no primeiro Big Brother, 20 anos atrás. Ou você saía, às vezes as mulheres posavam nuas, os homens não sabiam muito o que fazer. Hoje as pessoas entram já sabendo tudo. E ganhar não é o mais importante. O mais importante é o tempo que você fica lá e sair com contratos de publicidade. Então veja como mudou a questão da influência. A gente precisa dar um passo para trás. O que é influenciar? E quem você está influenciando? E como? Então, acho que o trabalho aqui é olhar para isso, né? O mundo da influência mudou, a forma como a gente influencia é outra, só que, de 10 anos para cá, o que a gente viu foi uma migração da publicidade para os influenciadores. E aí você tem algumas subdivisões, como o nano-influenciador, que tem, sei lá, 1.000 seguidores, só que 1.000 pessoas arraigadas naquele tema. Super nichado. Depois você tem o micro-influenciador, até 10.000 pessoas. Depois você tem influenciadores de todos os tamanhos e jeitos. O que eu tenho visto de mudança está na credibilidade das pessoas. Então, por exemplo, será que eu preciso colocar o meu produto? Porque hoje é assim, se a tua música não foi para o Spotify e não foi para o TikTok, ela não acontece. Se o teu produto não for parar na mão de alguém que realmente vai validar, só você fazer propaganda desse produto. Imagina o seguinte, a Nike fazendo propaganda de um tênis sem nenhum atleta. Entende? E entre outros muitos produtos. Quer dizer, às vezes você pega um Otaviano Costa, que é um cara de super credibilidade, e ele faz até desde moda até seguros. Mas é a credibilidade dele que leva essas pessoas, que valida o produto. Onde que eu quero chegar para ser sucinto, então? A gente está vivendo uma nova ruptura, agora que são os influenciadores de inteligência artificial. Depois a gente vai falar disso. Que vão matar todo esse ecossistema de influenciadores que não tem credibilidade. São só pessoas que vão lá para falar ou que fazem um sketch de humor que não agregam em nada. E você tem um influenciador corporativo. Dei muita volta, né? Mas o influenciador corporativo, ele é basicamente o quê? Ele é um influenciador que vai traduzir para a sua base aquilo que a empresa também... Ele não é um garoto propaganda. Ele é uma espécie de um influenciador institucional que vai trabalhar a credibilidade daquele produto ou serviço, mas ele vai trabalhar também os valores da empresa. Então, ele está muito mais identificado com a empresa no B2B do que no B2C. Ele não quer fazer as pessoas converterem, comprarem. Eles querem emprestar o nome para fazer uma colaboração de credibilidade. Excelente. Tem duas palavras que você colocou aí que eu acho que são muito importantes, né? Uma é tempo. Então, quando você fala que no Big Brother o importante não é mais ganhar, mas o tempo que você passa exposto lá dentro, porque isso vai gerar contratos muito maiores do que o prêmio do próprio Big Brother. Porque na economia da experiência, tempo é a moeda. E a gente precisa do tempo das pessoas, né? Estamos cada vez mais estimulados, hiperestimulados. E aonde que vai estar a atenção das pessoas? A gente precisa conseguir a atenção daquelas pessoas por um tempo X para a gente conseguir vender os produtos e tudo mais. E aí vem a segunda palavra, que é credibilidade. Eu vou dar atenção para quem eu confio, para quem tem alguma coisa a falar, que traga essa credibilidade, né? E aí é muito mais fácil quando a gente vai para o mundo corporativo, a credibilidade de alguém que não é uma pessoa que tem um interesse direto naquilo. Então, assim, o meu líder falando, a gente vai bater a meta, é diferente de um colega meu virando e falando assim, a gente vai bater a meta. Sim. Né? Porque é a mesma coisa que a Nike falando dela mesma ou pegando um super atleta falando ali do tênis, né? Então, é essa a visão
que eu acho que assim, estamos engatinhando ainda nesse ponto dos influenciadores corporativos, mas que eles têm vai ter uma penetração porque vem com uma credibilidade, né? Não está falando porque tem um interesse próprio, né, em advogar em causa própria. Não, tá falando em nome da empresa, mas é uma pessoa que nem eu que está ali, né? Assim, Bia, a gente teve nos anos 90 os pastores na televisão. Esses pastores, hoje, os novos pastores, são influenciadores. Eles usam a teoria da prosperidade para poder vender os seus produtos e são os novos. Eles usam até o nome de Deus, entre outros, para poder também vender. Da mesma forma que teve essa mudança, eu vejo também, e te ouvindo, que a assessoria de imprensa que coloca um líder para falar e quem está validando esse líder é aquele veículo de comunicação, hoje acontece a mesma coisa na influência. Né? Você não vai validar o produto, talvez, no valor econômico, falando com o teu CEO, que tem total interesse, mas você vai botar na boca de um influenciador que vai dizer o seguinte, eu valido. Eu dou a minha trajetória, eu coloco o meu pescoço à risca para dizer o seguinte, isso funciona. E aí, claro, você tem inúmeros problemas com isso também. Não, então, e aí, colocando para dentro das organizações, existe o Trust barômetro, né? De confiança do Edelman, que 61% dos colaboradores acreditam que a comunicação vinda de colegas é mais autêntica e confiável do que a comunicação vinda da liderança sênior. Ou seja, tudo que vocês estão falando para fora é totalmente transportado para dentro das organizações. Sim. Dentro das organizações, de fato, né? Aquilo que a gente estava falando. Eu me sinto muito mais engajado quando um colega meu traz, e não a liderança que tem ali, obviamente, a obrigação de fazê-lo. Você tem filhos? Tenho. Que idade? 17. 17. Você coloca no lugar de uma mãe e de uma criança jovem. Você tem filhos? De 10. De 10. Vamos pegar você, então. O meu já está muito influenciado. Não, mas é só pela... 2 meses? Então é o seguinte, a filha do Gabriel tem 2 meses. Vamos pegar o exemplo do Gabriel aqui, tá? Que é o nosso piloto da nave que vocês não estão vendo. O Gabriel, hoje, ele vai escolher uma escola daqui a 2 anos para a filha. O que é mais importante? Ele olhar para os prospectos da escola ou os pais da escola falando o seguinte, isso aqui é maravilhoso, eu não podia ter escolhido uma escola melhor. Fato. Então é isso. Eu acho que o ponto cada vez mais... Quando você vai comprar um produto e você sabe mais do produto que o próprio vendedor, o que você escolhe? Com base em que você escolhe? Comentário e estrelinha. É fato. Gallup diz que é 5 vezes mais chances se a gente ouvir de um colega do que da liderança. Ou seja, a influência dentro e fora da organização está claro para a gente que ela é importantíssima e traz resultado. Agora a pergunta é, como que a gente pode identificar os influenciadores corporativos e apoiá-los na organização? Eu sei. Um caminho, mas eu quero que você escute de então vocês fala primeiro. O seu, você levantou... Você quer Fala começar, aí, Mark? Não, começa você. Eu gosto muito... Eu vou para um outro caminho, vou dar uma voltinha também para chegar, porque é uma questão que... Como que a gente trabalha lá na Somos PX, tem uma questão que é o peer support, que é a pessoa de suporte emocional. Né? Que são o quê? São exatamente essas pessoas que são identificadas como potenciais influenciadores. Então, são as pessoas que têm credibilidade, basicamente. Não é o líder de cada área, mas são pessoas que os líderes normalmente apontam. Na minha área tem aqui a Mariazinha, tal, não sei o quê, que é a líder informal, assim, que seria mais próximo de uma liderança informal. Para quê? Para que essas pessoas sejam capacitadas, treinadas, para fazer aquele primeiro acolhimento emocional da outra pessoa. Assim, sabe aquele, Marco, você teve um dia difícil, você vai desabafar com alguém? Por que foi criado esses peer supports emocionais? Porque verificou-se que as pessoas têm muita resistência a procurar um psicólogo, um psiquiatra, muito mais resistência a procurar esses profissionais da área do que alguém que é meu brother, né? Ali a pessoa que tá ali, que é do dia a dia ali, alguém que eu confio. E a gente, não é porque a gente teve um dia ruim que eu preciso procurar um psicólogo, necessariamente,
né? Mas eu vou falar. É uma necessidade do ser humano, né? Falar e ouvir, né? Dar e receber atenção é uma necessidade profunda do ser humano. Então, por que não capacitar pessoas dentro do próprio time para dar esse primeiro suporte emocional? Quando a gente faz isso, cria-se um ambiente de confiança entre as pessoas. E aí vem a credibilidade. E aí essas pessoas que são naturalmente ali e As mais são procuradas. potencializadas com treinamento de algumas competências básicas, a ideia não é que essas pessoas vão fazer a terapia de ninguém, tá? É aquele primeiro acolhimento e desabafo. E, inclusive, se perceber que a pessoa que está desabafando precisa de um acompanhamento técnico, essa pessoa sugere, porque daí é muito mais fácil, né? Olha, tem aqui né, a gente tem esse programa tal na empresa, tem aqui, blá, blá, blá. Por que você não troca lá uma ideia? Tá? Então, ajuda a encaminhar quando for alguma coisa mais séria. Mas você vai construindo essa relação de confiança entre as pessoas. E aí, essa pessoa que eu já confio, eu vou ouvir essa pessoa realmente com muito mais atenção quando ela vier falar de um assunto corporativo. Mas aí você está falando da porta para dentro. Da porta para dentro. Se a gente fala do influencer, do business influencer do negócio, eu acho que você tem a contratação, né, de pessoas de fora que se identificam. Puta, eu já fiz SAP, eu fiz por muitos anos Nespresso, por muitos anos SAP, por anos eu apresentei o podcast da Visa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As marcas também fazem colaboração com quem elas acreditam que convirge o valor. E aí você tem um influenciador corporativo de dentro para fora. Você falou de dentro para dentro, mas o de dentro para fora? Eu acredito que existe uma questão de escuta aqui, né? De você entender e de mapear quem são as pessoas potencialmente interessantes também para ir falar. Às vezes, pô, a pessoa tem tudo isso que você falou, mas na rede social ela é um zero, ela não gosta, não posta e tal. Como é que você vai fazer dessa pessoa um influenciador? Ela precisa querer. E aí eu acho que tem que ter uma sensibilidade para a gente também começar a mapear quem está afim, obviamente, né? E quem se dá melhor, quem pode realmente aparecer na rede social falando um pouco do negócio e por vontade própria. Exato. Então, No Mark, fundo- mas aí você não acha que as coisas acontecem com muito mais força quando vem de dentro para fora do que de fora para dentro? Mas é uma questão... Se você potencializa esse de dentro para dentro, naturalmente vai surgir muito mais candidatos a fazer esse de dentro para fora, porque eles já estão fazendo isso no dia a dia. Mas eu acho que o influenciador, ele tem outros elementos. Ele tem uma questão de carisma, ele tem uma questão de saber escrever, ele tem uma questão de saber aparecer, ele pode ser criativo. A gente não está na era do influenciador, a gente está na era do creator. Então ele tem que ser criativo o suficiente. Vou te dar um exemplo Para gerar simples. engajamento. Alguns anos atrás eu fiz um trabalho para o McDonald's. Estou falando de alguns anos que é importante falar isso. Alguns anos. E naquela época, o McDonald's já havia mapeado mais de 100 influenciadores que bombavam no TikTok. Ou seja, a pessoa era atendente de primeira linha, ganhava ali menos de R$2.000, mas tinha 100 mil seguidores no TikTok. Por quê? Porque ela era criativa, porque ela mostrava o McDonald's, mostrava ela chegando. Então, eu acho que esse tipo de visão, quem são essas pessoas que realmente vão influenciar? Mais até do que essa pessoa que é meio que a gente aqui, sabe? Credibilidade, eu vou acolher, vou falar, mas quem é a pessoa que da porta para fora vai fazer, vai chamar atenção para o nosso negócio? Acho que tem uma complementaridade aí. Vamos lá. Acho que de fora para fora, de dentro para fora e de dentro para dentro, em todas as situações, a gente precisa mapear Sim. quem, no caso de dentro, eu já fiz isso, análise de redes organizacionais. Então, quem naturalmente, dentro para dentro, quem naturalmente é um conector, quem todo mundo procura, e aí você tem vários recursos tecnológicos para mapear, quem todo mundo procura, quem de fato as pessoas ouvem, quem as pessoas chamam, etc. E aí depois eu já usei, não só mapeei, mas eu usei essas pessoas para comunicações organizacionais terem outro efeito. De dentro para fora, pessoas que e aí acho que eu concordo bastante com você, porque são pessoas que naturalmente gostam, não tem problema de se expor, são criativas, fazem espontaneamente, eu posso alavancar mapeando essas pessoas e trazendo elas para um programa no qual eu estimule, porque com estímulo essas pessoas sem estímulo já vão longe, imagine com estímulo. Sim. Esse atendente do McDonald's com 100 mil seguidores. Sim. Agora, de fora para fora, e em todos eles, obviamente, existem os valores
consistentes e coerentes interconectados, né? Então, os mesmos valores. Só para ficar claro, de fora para fora é alguém que a gente está pegando que é de fora da instituição. Business influencer. Para falar em nome da instituição para o público externo. Que nós fazemos. Para né? furar a bolha, normalmente. Né? Eu faço para RH, você faz de negócios em geral. Mas, assim, são pessoas que existe conexão de valores, senão também nem eu aceito. Né? Então, existe conexão de valores entre a marca e a mim, né? Eu. Tendo conexão de valores, e eu tendo, de fato, influência, no caso de RH, no segmento de RH, esse matching existe. Mas existe antes a predisposição, existe antes a influência, existe antes o interesse. E nos 3 casos, existe naturalmente antes o movimento. O que você propôs é uma estratégia de criação. Existe uma estratégia de explosão. É como se fosse, né? uma... Você forma. É intencional. Uma incubadora. De novos influenciadores. Eu concordo totalmente com o que você falou, né? Não estamos discordando aqui. Não é ou um ou o outro. Sim, é complementar. Concordo. É pegar, incubar influenciadores internos e aí desses influenciadores, né? Ter este olhar para quem tem essa... Se a gente conseguir cruzar as duas coisas, ótimo, porque essa pessoa tem tanto, né, uma habilidade natural de se comunicar, de se expressar, de atrair a atenção das pessoas e o engajamento das pessoas, mas ela também vai ter uma rodagem dentro de casa. Sim. Né, ela já vai ter escutado várias outras pessoas de várias áreas, então ela sabe o que está pegando, como é que funciona. O ideal é quando a gente cruza as duas coisas, né? Sim. E o legal é o resultado que vem. Ó. Segundo o LinkedIn, as empresas com influenciadores corporativos bem estabelecidos retêm até 28% mais do que quem não cultiva essa prática. Ou seja, a influência, se estimulada, se bem estabelecida, retém, claro que engaja, né? Dissemina informação, que a gente já falou, né? Eu mesma usei as redes, os meus influenciadores internos mapeados, eu uso para comunicação, porque a comunicação é muito mais potente, né? De colaborador para colaborador. Agora, a questão é como a gente promove essa cultura que vá naturalmente estabelecendo colaboração, inovação. Como é que a gente fomenta tudo isso? Você já deu um caminho, mas... Dado esse mapeamento, como que a gente fomenta a cultura? Porque, vou dizer, tá? Recentemente, uma influenciadora interna, de dentro para fora de uma grande corporação, foi proibida de postar porque entendiam que ela estava usando o trabalho... eu vou dizer o meu caso, tá? Eu tive que, por um bom tempo, me afastar do LinkedIn por um gestor meu que achava que eu passava o dia no LinkedIn. Ah, sim. Por quê? Porque eu postava antes das 9 da manhã. O resto do dia, ele ficava monitorando os comentários dos outros e achava que eu estava ativa. Essa menina não trabalha. Essa menina não trabalha. Ficou o dia inteiro no LinkedIn. E eu sou recursos humanos. Óbvio que às vezes eu tinha que entrar para ver candidato, inclusive. Mas eu não mexia nos meus posts durante o dia, exceto a hora do almoço. Não, e a atração de talentos que você está fazendo. Mas, tiro no pé, mas é uma mentalidade agora, que eu acho que... Essa pessoa é de marketing, esse exemplo que eu trouxe. Né? O meu sou de RH, a pessoa é de marketing. Bom, se ela é de marketing é mais grave ainda, porque ela... Foi proibida. O que a gente está vendo também... Eu acho que existe uma mudança substancial da curva de aprendizado. Ou seja, se nos últimos 10 anos, 10 a 15, a 10, vai, a gente entendeu, enquanto contratantes, que você precisava contratar a Mariana Rui Barbosa, sei lá, 3, 4 pessoas, o Cauã, e pessoas assim, hiper globais e ganhando fortunas, hoje você entende diferente. Porque se eu jogar, por exemplo, na mão do Cauã Raymond, que é um super influenciador, né? Alguma coisa de RH, ele vai aparecer falando isso na tela dele e automaticamente as pessoas vão falar que lindo, que gostoso, que isso, que aquilo, e o RH fica em segundo plano. Sim. Eu percebi muito isso durante a Nespresso, que às vezes a gente tinha uma pessoa que divulgava a cafeteira, e as pessoas estavam mais preocupadas com a unha, com o cabelo, com isso, com aquilo, e a cafeteira ficava a máquina ficava em segundo plano, o que é ruim. Então, você tem que aprender a mapear direito, você tem que ter pessoas que entendam que, neste caso, a empresa, o produto ou serviço, é mais importante do que elas. Sim. Eu acho que quem tem feito isso no Brasil, para mim, topíssimo de linha, o número 1 é o Ricardo Amorim.
Ele faz banco, ele fez recentemente um produto chamado Adapta, né, que é uma escola de inteligência artificial generativa, e ele está tão identificado com essas questões que ele arrasta uma multidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ter um lugar de fala. Se eu, Mark, apareço também para falar, dependendo do que eu falar, Não, você vai falar, mas não é você. Exato. Né? Assim, eu não tenho esse lifestyle. Por exemplo, Alinhamento de valores. eu não tenho carro. Se eu aparecer falando só de carro, dependendo do que eu falar, eu sou limado. Óbvio. Se toda a vida eu falei que eu não tenho carro. Se eu aparecer fazendo propaganda de arma, se eu aparecer do lado de político, são coisas que eu não tenho lugar de fala. Então, acho que cabe também a quem está contratando entender o que é influência corporativa, o que é alcance, porque, de novo, a gente falou do Cauã. O cara tem 20 milhões de seguidores, ele tem alcance. Se eu jogar lá, vai ter 100 mil curtidas. Mas, de novo, quantas são para o produto e quantas são para ele? E aí, por fim, não menos importante, a gente entender que a influência mudou num nível que no futuro não vão ser pessoas. No futuro vão ser avatares. E eu fiz no meu Instagram, @marktawil, e no LinkedIn, um rapaz asiático falando um texto meu, e esse rapaz não existe. Eu fiz um aplicativo, ficou perfeito. Ele falou, eu sou o Mark Tawil, blá, blá, blá. É uma brincadeira? É. Mas amanhã, quantas pessoas que contratam, esperam o cara chegar, tem que maquiar, tem que vestir, tem que pagar cachê, tem que pegar locação? Se eu tenho um avatar que faz isso por R$20 para uma empresa média ou pequena. Eu acho que a gente só não pode cair no ponto de ficar o que é melhor, né? Se eu vou pegar esse influenciador externo ou pegar interno. Sim. A questão é assim, cada um tem os seus pontos fortes, as suas vantagens, né? A pessoa que vem de fora, eu já vi alguns casos que a pessoa vem de fora e aí fala uma besteira ali porque não conhece o dia a dia do negócio. É que nem rainha de bateria, muitas vezes convidada e que não é da comunidade. Que não é da comunidade. Uhum. Perfeito. Então, isso acontece. Mas essa pessoa tem alcance, essa pessoa tem né, uma série de outras coisas. Então, não é o ou de novo, né? Aí é o e. Vamos pro E. Para algumas coisas a gente traz alguém de fora, porque tem um porquê tá trazendo alguém de fora, porque eu quero conseguir isso e aquilo. Então, nesse caso, a gente vai trazer um influenciador externo. E também vamos trabalhar os influenciadores internos, porque, às vezes, naquele momento, eu prefiro alguém de dentro que sabe como como funciona, porque a fala dele, ele vai ter esse local da fala. Porque é alguém próximo a mim que está falando ali, ou para, por exemplo, futuros, para o RH, né? Então, estou buscando talentos. Então, alguém de dentro falando, vem para cá que funciona, que é legal, que isso e aquilo, traz uma credibilidade, às vezes, muito maior do que alguém de mercado que fala de RH de várias empresas, mas não sabe aquela especificamente como é que funciona. Mas é uma questão também, é tão óbvio, né? Porque a gente já faz isso nas palestras, nos treinamentos, e no final do ano, quando você tem um super palestrante vindo, né? As pessoas também querem um pouco desse frescor, e as pessoas que estão na empresa também gostam de saber, não só que o gestor saiu no valor econômico, que é muito bom para o gestor e talvez do ponto de vista institucional, mas que um Ricardo Amorim, por exemplo, está indo para a televisão falar da tua empresa. Ela fala, opa, nós somos a empresa que tem o Ricardo Amorim à frente, nós somos a empresa que a Sabrina Sato faz a propaganda. As pessoas gostam disso, Sim. O brasileiro gosta disso. Gosta, verdade. Mas nosso tempo está acabando. Puxa vida. Você acredita? E aí? Influenciador corporativo tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção, não tem? Tem que ter atenção. Última palavra, dá um recado final sobre influência. Eu gosto muito dessa questão do lugar da fala das pessoas serem elas mesmas e poderem falar aquilo que elas pensam e acreditam. Eu acho que isso é o caminho, assim. Ele já deu explicação, então eu vou falar a palavra, autenticidade. Quanto mais autêntico a gente for, mais a gente vai se identificar com os públicos que gostam de saber que a gente pode um dia até falar mal daquela empresa, mal não, mas até reclamar daquela empresa, fazer uma crítica sendo contratado por ela. Então, a autenticidade, que é essa liberdade de ser você mesmo, para mim, é o que define a nova influência. Agora, claro, a autenticidade não é, eu sou autêntica, vai lá e abre a boca para falar besteira na hora que não pode falar. Não é isso. É autenticidade com estratégia. Excelente, fantástico. Ou seja, influenciador, se a empresa não der atenção, outra vai dar, né? Porque faz toda a diferença. Legal. Obrigada pelo desabafo. Obrigado. Valeu. Obrigado.